Para você, qual é o valor da vida? Eu já respondo de cara. Para mim, ela tem um valor imensurável. Mas por que ainda hoje nós ainda debatemos e temos que reafirmar que a vida é inviolável? Me lembra muito Rui Barbosa quando dizia que nós estávamos passando por uma suprema crise, a crise moral. Na nossa Constituição Federal, a gente encontra já no artigo 1º a dignidade da pessoa humana. No artigo 5º, a gente encontra a inviolabilidade do direito à vida. E em toda a legislação do nosso país comunga com o viés de que nós devemos defender a vida. Existe um pacto internacional, um tratado internacional, o Pacto São José da Costa Rica, qual o Brasil é signatário, ou seja, aderiu aos seus termos, em que seu artigo 4º diz que nós devemos defender a vida desde a concepção até a sua morte natural. Ou seja, temos direito de viver. Mas infelizmente a legislação do nosso país acabou abrindo brechas para que o aborto se tornasse possível, seja em caso de estupro, seja em caso de feto anencéfalo, ou seja em caso de risco de morte da mãe. Mas o Código Penal diz que o aborto é crime, podendo levar à prisão, à reclusão aquele que o pratica ou aquele que estimula a sua prática. Mas por que o Código Penal então abriu essas brechas? Por que tivemos essa mudança de entendimento? Através de ações judiciais que começaram a dar outras interpretações ao direito à vida. E existem outras querendo progredir ainda mais, rumo à legalização do aborto, ao qual sou totalmente contra. Existe então também uma ADPF de número 442, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que quer fazer com que as pessoas, as mulheres, possam abortar, ou seja, assassinar intrauterinamente seus filhos, que tenham até 12 semanas na formação de seu útero. Mas por que eu, Sanches, sou contra o aborto? Vou trazer aqui alguns aspectos dessa justificativa. Primeiro, porque o aborto é condenado pela lei de Deus no seu 5º mandamento. Segundo, porque toda a legislação do nosso país inclina e toda a sua interpretação, a meu ver, deve também fomentar de que aborto é crime. A vida é um direito inviolável. Um segundo aspecto é que vai contra a nossa consciência moral e cristã. É uma aberração moral, por assim dizer. Aquilo que já está cravado em nossos corações desde a nossa infância, desde a nossa criação, de que a vida é um dever, é um valor inviolável. O aborto também é uma aberração jurídica. Como eu disse, a Constituição Federal já nos dá que é um direito inviolável e que também é crime. É também uma aberração política, porque atenta contra a liberdade dos cristãos, atenta contra a liberdade daqueles que são a favor da vida. E o mais sensível de tudo aqui, atenta contra a dignidade da mulher, traz danos irreparáveis àquela que comete o aborto. Diversos são os casos daquelas que se arrependeram por cometer tal ato. São dores, são marcas, cicatrizes que ficam por a vida inteira e muitas vezes são irreparáveis. Por isso, eu sou a favor da vida, me posiciono contrário ao aborto. Entendo que nenhuma das suas formas deve ser despenalizado, descriminalizado e aceito em nosso país. O aborto, como outras nações já provaram, é uma porta para a grande desconstrução da sociedade. Uma sociedade que tem a sua moral cristã, que tem seu entendimento conservador e que deve rumar sempre à vida. E o que podemos tirar disso? Qual a necessidade para conseguirmos fomentarmos e defendermos a vida? A necessidade de uma legislação mais conservadora, uma legislação que atenda os anseios da nossa sociedade, que proteja a vida de fato e que não dê mais brechas para a propagação da prática do aborto. Precisamos de representantes que entendam isso, que coloquem em prática o nosso anseio de defender a vida. Mas na prática, como podemos então combater a disseminação do aborto? Combatendo a clandestinidade, amparando as pessoas que com dificuldade estão enfrentando a gestação, conscientizando os nossos jovens de que uma gravidez na adolescência não é o fim da sua vida, e sim pode ser uma nova perspectiva de futuro, preparando os nossos jovens a um rumo profissional, dando a eles oportunidades de poder entender como funciona a família e fomentando a constituição dela, e fazendo também com que os métodos naturais sejam propagados, numa visão médica e espiritual e também jurídica. Por isso, vamos juntos trabalhar contra o aborto. Viva Cristo Rei!